É isso. Bom, eu volto aqui com o Fábio Leite, diretor da redação do Metrópolis.com em São Paulo. A gente está fazendo essa quase cobertura especial para tentar dar conta de tudo que está sendo revelado no caso do Daniel Vorcaro a partir da terceira fase da Operação Compliance Zero. A gente agora falou, portanto, dessa violência, né, dessa linguagem criminosa e violenta que aparece a partir dessas novidades da terceira fase de ontem, né, o Fábio? E principalmente colocando esse personagem lá de Minas, que é o Sicário. Mas você já falou também sobre esse outro personagem, o quarto elemento dessa turma, que é esse policial federal aposentado, né? E já tem mais algumas outras informações sobre quem era ele nesse esquema todo e por que ele é tão importante também para entender a história toda. Nath, o Marilson, que é esse policial federal aposentado, inclusive a gente levantou ontem, né? Ele recebe uma aposentadoria de R$ 22.000, ou seja, não é um valor desprezível, né, de aposentadoria, e ainda assim presta esse tipo de serviço, né, conforme a própria instituição para onde ele trabalhou, né, num núcleo que a Polícia Federal identifica como o núcleo de intimidação e obstrução de justiça. Não está claro exatamente até que ponto esse Marilson, né, esse policial aposentado, atuava, mas ele integrava porque ele aparece nas mensagens nesse grupo de monitoramento, de hackeamento, que precisava abastecer o Vorcaro de informações. Então seria um serviço ali mesmo de espionagem, de contra-inteligência que o Vorcaro montou desde que ele ficou sabendo que ele era alvo de uma investigação. E existe, de fato, já existia, né, a suspeita de que a primeira fase da Operação Compliance Zero teria sido vazada, né? Ou seja, antes mesmo de se tornar público, antes do cumprimento daqueles mandados lá em novembro do ano passado, o Vorcaro ficou sabendo que ele seria alvo da Polícia Federal. Então a Polícia Federal, inclusive, acelerou e acabou prendendo ele na noite anterior do dia que eles deflagrariam a operação, porque uma suspeita grande de vazamento. E agora o que está se apurando, né, e tem mais elementos, é de que tinha um serviço ali, o Vorcaro contratou um serviço de contra-inteligência para buscar hackear, invadir sistemas públicos, como o da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até internacional, segundo a PF, né, a Interpol, o FBI, para obter as informações necessárias ali para ele preparar a defesa dele, a estratégia dele, para fugir dessa investigação ou naquele momento da prisão, né? A defesa do Vorcaro nega isso, diz que vai esclarecer, mas que as coisas estão fora de contexto, mas é o que a Polícia Federal pôs no papel, e esse Marilson, esse policial aposentado, aparece nesse capítulo, nesse quarto núcleo, que é o núcleo de intimidação, de monitoramento a serviço do Daniel Vorcaro. Ô Fábio, e você comentou também, acho que na sua primeira resposta, em que a gente tentou fazer um resumão ali dessas primeiras informações, você falou sobre a REAG e lembrou da Operação Carbono Oculto, que foi essa operação também da Polícia Federal, uma operação muito importante do ano passado, que foi atrás do dinheiro que ajuda as operações criminosas do PCC. E aí foi aquele momento muito assustador de que ligava PCC com postos de combustíveis e Faria Lima, né? Na verdade, a chegada, o que foi muito chocante, é de chegar PCC a Faria Lima, ao mercado financeiro. E a REAG tem essa ligação dentro desse caso todo da Carbono Oculto. Eu acho que era interessante da gente falar um pouco melhor sobre isso. Eu sei que você vai saber trazer esses detalhes e essas lembranças para quem está nos acompanhando, justamente porque a Polícia Federal, assim que começa a puxar esse fiozinho, entende que o novelo é gigantesco e muitos casos estão muito relacionados, né? Sem dúvida, Nath. E é por isso que esse burburinho aí de uma suposta delação premiada do Daniel Vorcaro chacoalha, né, agita aí os bastidores não só de Brasília, onde você está, mas como da Faria Lima, que é onde eu estou. Porque essa operação toda, todo esse esquema, ele usou fundos, né, foram vários fundos, no caso do Daniel Vorcaro, que a gente até fez uma série de reportagens especiais no ano passado, né, a minha equipe aqui de São Paulo,
de fundos caixa preta, que você não consegue, é muito difícil você identificar quem é o beneficiário final do dinheiro que está naquele fundo, né? E o que acontece? O Daniel Vorcar usou essa estrutura de fundos, inclusive para comprar a participação lá da família do ministro Dias Toffoli no Resort Itaiá. Foi um fundo ali que no fim você vai puxando as camadas, lá na terceira ou quarta camada apareceu o nome do cunhado dele, Fabiano Zettel. Então essa estrutura de fundos tem sido muito utilizada por quem quer esconder dinheiro de credor, da polícia, enfim, para quem quer lavar dinheiro. E a Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada no ano passado pelo Ministério Público de São Paulo, né, o GAECO aqui de São Paulo, e no mesmo dia a Polícia Federal também deflagrou outras 2 operações que tinham uns alvos muito parecidos, né? Ela descobriu que esses fundos, ou seja, essa mesma dinâmica que o Vorcar usou, e não só Vorcar, vários outros utilizam no mercado financeiro, também era utilizado por donos de postos de gasolina, de usinas que produzem etanol enfim, combustível, para lavar ou esconder dinheiro. Dentro desses donos de fundos, tinham pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, PCC. E a principal gestora desses fundos, né, sob investigação, é a REAG, um fundo grande aqui, cresceu muito nos últimos anos, aqui na Faria Lima. E a REAG, ela ficou conhecida no mercado por ser uma gestora que facilitaria esse tipo de abertura de fundo, onde você não consegue lastrear o dinheiro, onde você consegue ocultar quem é o dono daquele dinheiro que está escondido no fundo. Então, o Vorcar se valeu dessa dinâmica, desse mecanismo, para esconder dinheiro. A Polícia Federal disse isso, né? Esse dinheiro que ele captava no Master, com essa atuação agressiva, com esses produtos que ele oferecia e que ele não conseguiria honrar, e foi virando, né, uma bola de neve e tal, mas ele pegava o dinheiro do Master e ia desviando para outras empresas dele, do grupo dele, né, que o operador dele, né, o cunhado, fazia, e isso tudo ficava escondido dentro de fundos. Não à toa, um dos motivos dessa prisão de ontem é que, depois de sair da cadeia, lá em novembro, ele ainda transferiu 2,2 bilhões de reais, que seria do Banco Master, ali do patrimônio do Banco Master, já estava liquidado pelo Banco Central, para um fundo administrado pela REAG. Por isso que, quando a gente fala, o Vorcaro pode fechar um acordo de delação premiada e tal, isso provoca um pânico, não só na classe política, e a gente viu quantas conexões o Vorcaro tem no meio político, mas também aqui no mercado financeiro, aqui na Faria Lima. Isso, Fábio. Então, aproveitar que você está aqui ainda,